mais do que um passatempo, uma arte. E a gente, quando eu começo a pintar, eu começo a fazer a pintura, eu vou sentindo de dentro de mim uma vontade de mostrar o que é uma pintura, o que é um desenho, o que é uma qualidade de matéria. Agora, eu tenho preferência por todos os artistas, Leonardo da Vinci, Van Gogh e todos os outros e os demais, e a gente vem mostrando, vem o que pode fazer e gosto de fazer o mais autêntico possível, da minha parte. Esse quadro que está atrás do senhor é um quadro, digamos assim, até gigante. Quanto tempo o senhor levou para fazer essa pintura? Esse quadro aqui da Itália foi uma cópia de um cartão postal que eu recebi de um amigo que viajou, e era um cartão postal normal, 13 por 10 mais ou menos, uma coisa assim, e fui copiando e fui ampliando, e deu uma vontade de fazer ele o mais original possível. E ainda não está acabado, está inacabado ainda. Ainda falta muita coisa para a gente terminar essa tela daí. Até agora, quanto tempo o senhor já gastou com esse quadro? E com esse quadro aqui, até o dia de hoje, do momento que eu comecei a pintar, foi 6 meses e 15 dias. O que representa para o senhor quando chega nesse estágio, nessa posição de ver o quadro praticamente pronto, o que significa para o senhor enquanto pessoa? Dá vontade de pôr a onda do mar em movimento e fazer com que ele se movimente. E mostrando as nuvens, mostrando o céu, como se fosse o mais original possível. Essa é o que dá vontade a gente demonstrar numa pintura, o mais real possível. Essa técnica que o senhor desenvolve, todo esse capricho que o senhor tem nos seus quadros, o senhor aprendeu em alguma escola ou foi espontaneamente? Não. O meu pai, por sinal, faleceu com 114 anos, trabalhava em Piquete, Piquete, São Paulo. Ele recebia material da fábrica Presidente Vargas e não gostava que a gente fosse para a beira do Rio Paraíba, tomar banho, pegar cavalo dos outros, não gostava que a gente fizesse pipa. Então eu fazia por livre e espontânea vontade aquilo, de livre e espontâneo da gente. E eu vinha pintando para não ter outra coisa para a rua. Então eu me dedicava à pintura. Desde 7 anos eu faço pintura. Todo quadro, toda pintura para um artista tem um valor, que é o valor assim, de estimativo, o valor de conquista. Quanto o senhor acha que valeria esse quadro que o senhor pintou e os outros que estão expostos aqui? Os outros que estão expostos. Eu tenho quadro segundo um senhor quem avaliava telas para mim, de São Paulo, Leão Lobo. Eu tenho tela de 30 mil reais, eu tenho tela de 15 mil reais, esse aqui para mim está avaliado em 12 mil reais, esse de Veneza, por exemplo. E essa técnica que o senhor utilizou para medição, foi o senhor que desenvolveu ou o senhor foi em busca dessa técnica? Eu uso a regra 3, vou ampliando conforme um ampliador e vou jogando a sombra, a luz, a imagem, o desenho, a figura, ampliando como se eu estivesse ampliando num pantógrafo, numa peça qualquer, como se fosse um ampliador de fotografia, que também sou fotógrafo. Essa técnica o senhor utilizou porque foi uma reprodução de um cartão postal. Agora, as criações do senhor, como o senhor trabalha essa proporção? Aí eu uso do natural, do normal, por exemplo, a tela. Aquela do cavalo, por exemplo, é um tronco de madeira que eu fui desenhando, olhando e vendo a figura. Eu fui imaginando na minha imaginação uma figura e deu aquele trabalho que eu não sei dizer o que é também. E gostei e fui pintando e jogando as cores normais. E aquela data tem algum significado, 7/7/97, para o senhor? Porque o quadro todinho ele tem coisas místicas, né? O 7º chakra, o número 7. Não, foi a data que eu terminei. Que eu comecei a pintar e fazer. E então não foi uma coisa pensada esse do 7? Não, a data é a data normal de terminar a pintura. Todos eu tenho mania de pôr data nas telas, né? E a gente faz isso aí com grande prazer. Tá, e qual o
o artista referência do senhor hoje como pintura? Hoje, como pintura. Olha e gosta, porque a gente vê que tem bastante coisa de Van Gogh nas pinturas do senhor. Leonardo da Vinci e Van Gogh. Mas as duas técnicas que o senhor utiliza nas Duas pinturas? que eu mais utilizo. E outros artistas eu admiro. Mas tem umas que não sei nem como começar uma pintura dessa, por exemplo. Aquele quadro Sansão e Dalila, por exemplo, o que motivou o senhor a reproduzi-lo? O Sansão e Dalila foi uma encomenda. Encomenda. Só que na época eu tinha feito um maior e depois esse foi pedido um menor e negociei um e fiquei com esse um para mim. Material. Como o senhor consegue material? O custo do material dá para conseguir trabalhar com pintura e sustentar o consumo de tintas, pincéis e outros materiais? Boa pergunta. Eu uso tudo, pincéis originais de pintores, eu uso tintas profissionais. Eu tenho duas marcas que é do meu coração, a Águia e a Gato Preto. As outras são tintas boas, e tem uma também que me fez eu perder uma tela de 3 metros por 2. Ela descascou todinha. E essa marca aí também eu não compro e não me lembro mais o nome também. Quanto tempo demora, por exemplo, uma tinta Gato Preto ou essa Águia para secar, para o senhor poder continuar o seu trabalho? Não, do jeito que eu vou pintando, da maneira que eu vou pintando, da maneira que eu vou colocando a tinta, eu uso um produto para ajudar a secagem de um dia para o outro e tem a tinta normal, mas todas elas são profissionais para durarem, segundo informações da própria fábrica, 200 a 300 anos numa tela, uma boa tinta pintada. As telas são nacionais ou o senhor compra importadas? Não, também? eu que faço, todas elas. Eu faço o material, eu preparo a madeira na marcenaria do tamanho que eu quero, na galometria que eu quero, na largura que eu quero e vou quadriculando e vou colocando o tecido, algodão. É o que eu venho, algodão cru, algodão grosso, eu venho usando nas minhas telas. São todos fabricados por mim mesmo, as telas. Isso eu aprendi olhando e procurando saber que material seria ideal, essa ou aquela. Qual é a tela que o senhor gostaria de ter pintado e ainda não conseguiu fazer? Que eu gostaria de pintar são várias, mas uma que eu fiz e gostei é uma Santa Ceia de Leonardo da Vinci, no qual eu fiz dos mínimos detalhes a sombra e os mínimos detalhes que existem na tela eu fui ampliando com um ampliador especial, que eu também sou fotógrafo, e fui jogando essa técnica na tela. Aqueles que colocaram Cristo na cruz, né? Aqueles que judiaram, fizeram tudo que fizeram que o homem não merecia, né? Então, eu também me acho culpado disso todo. Esse aqui sou eu. Inclusive, estou nessa posição, olhando para as pessoas aqui. Esse sou eu. Também coloquei o meu desenho nessa foto aqui. É os algozes, os que crucificaram Jesus Cristo, né? Esse quadro é seu ou é reprodução? Esse é reprodução, uma cópia. E está fielmente como manda o figurino com essas carrancas. São figuras tudo carrancudas, todas. O autor, não me lembro quem foi o autor desta tela, no qual eu achei muito magnífica, muito digna, viu? De colocá-la na exposição. Eu coloquei aqui nessa tela. Então, eu não sei, eu tenho mania eu tenho uma mania de fazer a tela sem a justiça sem a venda. E essa também é a autoria minha. Essa é uma cópia de um selo de carta. Essa tela aqui essa tela é um selo de carta
o que eu fui enxergando, eu fui ampliando. Inclusive, este raio que está dentro da tela, para mim é o divino, o Espírito Santo, a luz do divino Espírito Santo, anunciando Maria que é a ser irmã de Jesus. Anunciando a Maria que ela é a ser irmã de Jesus. Inclusive, tem um rei e uma rainha oferecendo ao mundo uma cidade em troca de tudo que fosse possível. Então, esse raio para mim é a entrada de luz, divino Espírito Santo, avisando a Maria que ia ser Espírito Santo, ia ser a mãe de Jesus.